Só quero dizer que sinto que no começo desta investigação eu estava muito claro. Eu disse que não haverá falsidade nem homossexualidade nesta investigação. E aparentemente houve algumas pessoas que não me levaram a sério ou literalmente porque há muitas mentirinhas sendo contadas. Certo. Charlie é assassinado e as mesmas pessoas que o ameaçavam financeiramente e em termos de reputação agora tentam homenageá-lo, como tendo morrido como um amigo de Israel. Ok, desafio aceito. Todas as mentiras serão reveladas e nós vamos ajudar a revelar essas mentiras. Além disso, ontem pedimos a ajuda do público para identificar duas pessoas que o sobrinho de Phil Lyman descreveu como seus amigos próximos que decidiram refazer o caminho do assassino de Charlie. E o que descobrimos até agora é absolutamente impressionante. Essa história não poderia ficar mais louca. Aliás, eu falei com Phil Lyman e vou contar o que ele me disse e o que ele insistiu que esclarecêssemos. Agora, eu diria que está ficando estranho, mas, para ser honesto, desde o começo já estava estranho. Então, bem-vindos de volta ao Candace. Levou um pouco mais de 2 semanas, mas agora Bibi Netanyahu, talvez com uma ajudinha do Turning Point USA, eu imagino, está divulgando a carta de amor de maio de Charlie Kirk para Israel. Do nada, ele simplesmente foi tomado por um amor por Israel. E ele decidiu escrever essa carta de amor ao primeiro-ministro sobre como eles poderiam lutar com mais afinco, como poderiam se comprometer ainda mais com a causa de Israel. Nós vamos chegar a isso e vamos simplesmente destruir essa narrativa. Charlie morreu pró-Israel. Mas antes, quero voltar direto ao que descobrimos ontem para manter vocês focados. Eu apresentei para vocês, em resumo, que o candidato a governador, Phil Lyman, estava, na minha opinião, envolvido demais na investigação sobre quem assassinou Charlie Kirk. Ele estava falando e fazendo um pouco demais, e a energia dele era estranha, assim como a energia de Tiffany Barker. E deixamos claro que isso pode ser simplesmente porque, você sabe, ele é um político, um aspirante a político. Talvez ele queira se afirmar como uma liderança em Utah. Esse assassinato aconteceu. Mas eu também senti que talvez ele soubesse um pouco mais do que estava deixando transparecer. Agora, a família Lyman, em geral, estava em todos os lugares durante essa investigação. Nós apresentamos e eu disse que o nome dele era Shaner. Gostaria de corrigir essa informação. Seu sobrinho, Shaner Broderick, que de forma bastante notória refez o caminho do assassino com seus 2 amigos próximos. Eles disseram, aqui está. A pegada do tênis Converse está bem aqui. Eles até criaram um mapa, certo? Shaner chegou a criar um mapa de onde exatamente o assassino caminhou e a mídia usou o mapa dele. E claro, o carro de Phil Lyman estava na garagem apenas 20 minutos antes. Phil Lyman reiterou para notícias da Fox. Demorei apenas 20 minutos para chegar à garagem da casa da minha tia e estacionar meu carro. E então, 20 minutos depois, o assassino apareceu mancando. Agora, vou contar para vocês que, quando o nosso episódio terminou ontem, eu tinha 1 ou 2 mensagens do Phil Lyman, apesar de eu já ter tentado contato com ele horas antes de começarmos o programa. E ele estava compreensivelmente chateado. A princípio, ele estava meio que direcionando sua energia para o Nick, a pessoa que eu disse que trabalhou na campanha dele e só queria ajudar na investigação. Agora, Bill gostaria que eu esclarecesse que Nick nunca trabalhou em sua campanha. E, aliás, eu conferi e, na verdade, esse erro foi meu, não do Nick. Eu achei que quando o Nick apresentou o Lyman para mim pelo telefone, ele tinha dito algo como, eu estou, trabalhando na campanha dele. E, aparentemente, isso não era verdade. Então, assumo total responsabilidade por isso. Isso foi completamente, de novo, algo que eu acabei dizendo por acidente. Agora, as outras coisas que ele queria que eu esclarecesse também não eram realmente questões substantivas. E quero dizer que o fato de Nick não ter trabalhado em sua campanha torna ainda mais estranho ele ter passado na casa dele no último sábado. Bem, sobre o motivo de ele ter ido à casa do Nick no sábado, ele disse que foi porque estava ajudando o Nick no início da investigação. Sim, isso é verdade. Eu disse isso para vocês. E o Nick estava pedindo especificamente para ele descobrir quem era o dono de um veículo branco, que estava estacionado no bairro próximo de onde o atirador havia passado. Nick mora ali perto. E todos ali na região olharam para esse veículo e disseram que ele era extremamente suspeito. E Phil voltou para ele e disse, eu posso te ajudar a descobrir mais sobre esse veículo que estava estacionado. Nick só tinha uma foto disso. Mas isso foi há mais de 2 semanas.
Então, não faço ideia do porquê isso teria algo a ver com o motivo de ele estar indo até a casa do Nick. Obviamente, aquele carro já se foi há muito tempo. Já sumiu faz tempo. E o fato de ele ter aparecido e depois desaparecido é um dos motivos pelos quais Nick queria que alguém investigasse isso. Então, não está totalmente claro para mim por que ele precisava parar na casa do Nick para falar com ele e por que isso estaria na lista de coisas a fazer dele. Agora, fui informado, de acordo com uma fonte muito confiável, que o que Phil Lyman estava fazendo na cidade no sábado era se encontrando com Tim Ballard. Totalmente aleatório, não esperava ouvir isso. Tim Ballard, caso você não o conheça, é ex-integrante da Operation Underground Railroad, que é uma instituição de caridade dedicada a ajudar a combater o tráfico sexual de pessoas. Eu até me lembro, aliás, quando estávamos todos falando sobre aquele transponder de avião que foi desligado, que as pessoas que eram donas daquele avião estavam vestindo uma camiseta da Operation Underground Railroad. Então, eu realmente não esperava por isso. Vou entrar em contato com o Tim Ballard, eu o conheço. Na verdade, já o entrevistei. E eu costumava doar para essa instituição porque fiquei muito tocada pela minha entrevista com ele quando eu trabalhava para a Prager University. Mas seguindo em frente, Phil também contesta algo que foi bastante estranho, que Shaner Broderick é seu sobrinho. Eu disse, ok, espere um minuto. Na verdade, Shaner Broderick literalmente postou isso no Instagram dele. Ele disse, meu tio, Phil Lyman. Mas o Phil parece que está tentando se distanciar do Shaner por algum motivo. Ele disse, na verdade, talvez o Shaner esteja confuso. Nós somos apenas primos. Nós somos apenas primos. Ok, bem, o Shaner deve ter ficado muito confuso porque isso também foi postado no LinkedIn dele como uma conexão dizendo que Phil Lyman era seu tio. Provavelmente é parte do motivo, politicamente falando, pelo qual ele foi escolhido para um estágio com o senador Mike Lee, de Utah. Eu sinto que isso foi um pouco de manobra política. Então, não entendo por que ele de repente está dizendo que não é seu sobrinho. De qualquer forma, isso não cabe a mim. Não estou aqui para me meter no meio de uma briga de família. Mas algo interessante aconteceu desde o nosso episódio. Shaner apagou completamente sua página do LinkedIn. Não quer saber com quem está conectado. Ele também apagou completamente sua página do Facebook. E quanto ao Instagram dele, ele o tornou privado. Mas ele tornou privado e depois removeu todas as fotos de sua investigação sobre quem era o assassino de Charlie Kirk. Agora, isso não faz sentido para mim. Eu não entendo isso. Não consigo entender por que você simplesmente decidiria apagar tudo quando entrei em contato com você, em vez de falar comigo sobre onde você estava, por que gravou esse vídeo e talvez até me enviar esse vídeo. Mas, novamente, isso agora é um beco sem saída. Agora, perguntei ao Phil Lyman 3 vezes por mensagem de texto se ele poderia nos ajudar, mais importante ainda, a identificar os 2 indivíduos que estavam na foto com o sobrinho ou primo dele, se preferir. E ele estava fingindo estar confuso sobre qual foto em particular eu estava me referindo, apesar de eu tê-la enviado várias vezes na mesma sequência de mensagens. E então, finalmente, ele disse que não tinha a mínima ideia de quem eram aqueles 2 indivíduos. Pensei, isso é interessante. Este é supostamente seu sobrinho, primo. Vocês estão todos relaxando neste quarteirão na mesma época. Ele está com esses 2 indivíduos. Você nunca ouviu falar deles. Você nunca os viu. Nada. Porque consegui identificar aquele cara de chapéu azul. A propósito, muitos de vocês descobriram e escreveram na caixa de dicas exatamente o que nos interessava naquela pessoa de chapéu azul. Você notou a mesma coisa que nós notamos. Ele se parece um pouco, certamente mais do que Tyler Robinson, com a imagem borrada do indivíduo que estava subindo as escadas. Não consegui desviar o olhar daquilo. Eu estava passando pelas fotos e pensando. Eu só queria identificar rapidamente aquele indivíduo, riscar ele da lista e saber onde ele estava, porque sim, parece ter mais ou menos a mesma altura. É estranho. Curiosamente, quando digo curiosamente, quero dizer que isso nunca aconteceu em toda a história das nossas investigações. Ninguém nos enviou e-mail dizendo que conhecia qualquer um desses 2 indivíduos. Nem a loira que está com Shaner, nem a pessoa que está usando o boné azul, que está com Shaner. Eu disse, isso é estranho. Ninguém em todo o vasto universo de investigação da Candace Owens? Isso estava me fazendo acreditar que talvez esses 2 indivíduos sejam, sei lá, de outro país. Tipo, talvez eles nem sejam americanos. Acontece que sim, conseguimos identificar um desses indivíduos na foto e ele é austríaco. Não é de se admirar que ninguém o tenha reconhecido. Quero dizer, o quê? Austríaco? O que esse cara austríaco está fazendo? Como chegamos até aqui?
Enfim, o nome dele é Gernot Omer e conseguimos descobrir que o rosto dele correspondia a fotos de uma postagem de blog escrita em alemão, que basicamente se intitulava Caminhada de Aniversário, 10 anos a pé até o mar. O blog fala sobre um grupo de pessoas de 30 anos que estavam refazendo uma caminhada que fizeram juntos quando tinham 20. Agora, eu nem sei se estou pronunciando o nome dele certo, Gernot. Acho que é um nome comum na Áustria. E havia algumas fotos dele disponíveis publicamente. Além disso, também conseguimos com sucesso encontrar o rosto dele em um vídeo do YouTube de uma empresa chamada Bearing Point, onde ele aparece com um grupo de pessoas e é apresentado como membro de uma das equipes de desenvolvimento de software deles. Então vamos ouvir esse trecho do YouTube. Este é o escritório da Bearing Point em Grace. É aqui que as principais competências tecnológicas da Bearing Point estão concentradas. Esta é uma das nossas equipes de desenvolvimento de software. Algumas pessoas são gerentes e outras não. Isso não importa. Todos fazem parte de uma só equipe. Muito recentemente, ele se mudou para Utah, de acordo com seu LinkedIn, que espero que não seja apagado. Eu adoraria entrar em contato com ele. Em maio de 2024, ele se mudou para Utah para se tornar engenheiro de software na JP Morgan e Charlie. E acho que a história conta que ele se tornou melhor amigo de Shanna Broderick. Não sei. Nós vamos descobrir. E agora, o que acontece com o outro cara? Certo. Ontem estávamos meio que zombando da narrativa que Phil Lyman parecia estar tentando criar, sugerindo que, entre aspas, as garotas góticas poderiam ter suspeitado que elas talvez fossem responsáveis ou soubessem, pelo menos, que o tiroteio iria ocorrer. Isso fazia parte da história dele. Ele viu essas garotas góticas e elas pareciam impassíveis em meio a todo o caos, sabe? E achei interessante a forma como ele descreveu alguém como gótico. E felizmente, Phil Lyman nos enviou imagens dele depois que os tiros foram disparados. E estou dizendo tiros no plural por um motivo, porque vamos mostrar esse vídeo para vocês. Mas antes, quero recapitular especificamente o que Phil disse publicamente sobre onde ele estava quando os tiros foram disparados. Porque eu me lembrava vagamente dele pintar um quadro de que estava do lado de fora. Isso certamente parece ser o que ele disse tanto para Alex Jones quanto para News Nation, que ele estava do lado de fora. Quando o tiro foi disparado, vamos ouvir o que ele disse no programa do Alex Jones. Ontem mesmo, alguém chegou e disse, sim, temos um vídeo. Ele desceu do telhado, ele se aproximou. Ele veio até aqui no estacionamento, entrou no carro com uma pessoa e eles foram embora. Bem, essa não é a história que foi contada. É que ele escapou por outro caminho e há pessoas que estão coordenando isso. Eu não acredito que aquele 3006 que eles mostraram recuperado nos arbustos tenha estado alguma vez no telhado. Acho que ele já estava nos arbustos desde o início. E agora, não estou dizendo que Tyler Robinson não estava no telhado. Não estou dizendo que ele não puxou o gatilho. Eu estava muito, muito perto. Então, outra coisa interessante, como eu disse, saí da frente do palco. Eu queria encontrar alguns amigos meus e trazê-los para a frente. Então estava livre na extremidade leste e eu ouvi um estrondo alto. Ouvi esse barulho alto e me virei, olhando tipo, o que foi isso? O que foi isso? E logo algumas pessoas começaram a correr. Todo mundo estava tentando entender o que estava acontecendo. E eu pensei, isso é um tiro, e vão haver mais deles. Pensei que isso poderia virar um massacre. Então fui até as pessoas mais próximas de mim. Todos estavam se abaixando atrás dos muros de contenção de concreto. E alguns ainda estavam meio alheios, mas havia duas pessoas que estavam de pé ali. Duas garotas bem góticas, todas de preto. E eu cheguei do lado delas e perguntei, isso não aconteceu bem aqui? Vocês ouviram isso? Foi bem aqui? E elas disseram, sim, foi bem ali. Então elas confirmaram, sim, o atirador ou de onde veio aquele som está bem aqui. O que não me ocorreu de verdade é que elas não estavam correndo, não estavam assustadas. Na verdade, quando me aproximei, ouvi uma das garotas, elas estavam conversando entre si e olhando para essas crianças, olhando para a cena lá embaixo, com todas aquelas pessoas fugindo para salvar suas vidas. E ela disse, vão se fa... E como eu disse, eu não estava processando aquilo, estava tentando entender o que estava acontecendo. Achei que fosse uma conversa à parte, não sei o que era. Olhando para trás, depois de rever isso várias vezes, é como se essas pessoas não estivessem com medo. Certo? E na News Nation quero que você preste atenção porque primeiro ele diz que estava prestes a entrar no prédio quando ouviu o disparo, mas depois ele diz que saiu correndo do prédio depois que o tiro foi disparado. Então vamos ouvir isso. Subi até o topo, encontrar pessoas. Disse, estava embaixo quando começou, começamos a conversar.
Pensei, vou subir lá em cima e encontrar algumas dessas pessoas. Então eu subi até o topo e estava justamente virando a esquina, entrando em um dos prédios, e ouvi um estrondo alto que achei que estava bem atrás de mim. E eu me virei, olhei para a garota que estava lá e ela parecia meio atordoada. Tipo, o que foi isso? E eu estou olhando para ela e então vejo um pouco de agitação. Percebi naquele momento que era um tiro. Então eu corri para fora, as pessoas estavam correndo para dentro do prédio, eu corri para fora para ver quem era. Estou pensando, tem muitas crianças aqui fora. E então, alguns minutos depois, a polícia veio correndo dizendo: alguém viu? Alguém viu? Acho que foi no telhado acima de mim. É a única coisa que consegui imaginar, porque tinha que estar muito, muito perto de onde eu estava. E olhando para trás, acho que provavelmente estava acima de mim, no telhado. Ok, então algumas dessas declarações são o que eu descreveria como pequenas mentiras. Bem, elas simplesmente não são verdade, porque às 12 horas e 23 minutos, de acordo com os metadados dele, porque ele me enviou, Bill Lyman estava dentro do prédio. E ele deve ter, então, imediatamente, de acordo com nossa linha do tempo, apertado o botão de gravar. E ele não correu. Ele saiu calmamente do prédio Sorensen. Espero estar dizendo certo, o prédio Sorensen. E ele não foi o único que estava andando calmamente. E eu não estou, aliás, nenhuma dessas pessoas me parece suspeita, andando calmamente porque estão dentro do prédio. Talvez nem tenham certeza do que ouviram. E todos eles meio que estão saindo calmamente. E eu vou mostrar esse vídeo para vocês. E para deixar claro, vocês vão ver duas garotas que estão simplesmente vestindo preto, de forma alguma. Eu chamaria essas garotas de góticas. Na verdade, acho que um deles é um rapaz, mas eles estão vestindo preto, não maquiagem escura, é só preto. E ele pergunta para eles, o que eu consigo ouvir claramente, ele pergunta, o que foi isso? Então, não sei o quanto ele tinha certeza de que poderia ter sido um tiroteio. Mas vou deixar vocês assistirem primeiro e depois vamos tentar limpar o áudio. Agora, se você está ouvindo isso em um podcast e não vai conseguir assistir, talvez queira abaixar o volume, porque é visual. Dê uma olhada. Você pode meio que ver todo mundo lá em cima. Algumas pessoas que estavam lá fora estão realmente se abaixando. Ele estava do lado de dentro. Como eu disse, isso foi às 12h23. Então ele estava dentro, saiu, e aí vai começar uma conversa com duas pessoas que estão apenas vestindo preto. E então você vê que ele continua. Ele fica assim por uns 3 minutos, ele simplesmente desce e começa a conversar com aquelas duas garotas e elas respondem a ele. Não há nada aqui que me pareça controverso. Quando ele os ouve dizer algo sobre você, é antes de ter uma conversa com ele. Isso acontece. Ouça. Tentando isolar esse áudio para vocês. Essas são as duas garotas de quem ele está falando. Na verdade, acho que um é um cara. Veja de onde isso veio. Foi bem aqui, não foi? Era como aqui. Sim. Então ele diz, você viu de onde isso veio? Parece uma conversa normal, meio estranha pra mim. E há um motivo pelo qual estou dizendo isso, pra focar nessas duas pessoas e dizer tipo gótico. E fingir que eles estavam fazendo algo que parecia anormal, dado o fato de que, no vídeo mais longo, todo mundo lá em cima está bem calmo. Porque eu não acho que eles realmente tenham certeza do que está acontecendo. E alguns deles estão se abaixando porque talvez tenham visto, já que estavam do lado de fora. Então, como eu disse antes, eu queria descobrir quem era aquela segunda pessoa na foto com o sobrinho, primo, como você quiser chamar. E tivemos apenas um resultado. E honestamente, foi de Belfast, na Irlanda do Norte, nada menos. Alguém nos enviou um e-mail. E ele disse, olha, eu fiz uma entrevista, uma busca ampla na internet pelo rosto da pessoa, e só consegui um resultado usando tecnologia. E o resultado foi em Provo, Utah. E ele me escreveu dizendo que foi uma grande coincidência, porque não só a pessoa em Provo era o único resultado para esse rosto, mas também ela aparece em um site relacionado a abelhas. E ele disse algo como, você não acabou de falar que tinha essa coisa estranha com abelhas e achava que, sabe, tinha algo mais acontecendo.
E meu Deus, gente, eu quase pulei quando descobri que o site ao qual ele se referia, Ballard and Beekeepers, é um underground gótico em Provo. Ok, então este é o site. É um underground gótico de todas as coisas em Provo, o site Ballard and Beekeepers. E eles estão falando sobre um baile gótico. É aí que o rosto dessa pessoa aparece, só que ele está usando maquiagem para ficar, bem, com um visual um pouco mais gótico. Dá uma olhada nisso. Vou mostrar para vocês o lado a lado desse indivíduo e eu tenho certeza, não posso dizer 100%, ok, porque precisamos descobrir o nome dessa pessoa, mas é uma combinação, ok? As orelhas, o queixo, tudo nesse indivíduo é compatível. Mas ele ainda não foi identificado como um gótico, como uma pessoa gótica. E ele também ainda não foi identificado como o amigo próximo de Shanna Broderick, que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar. Ou as pessoas não conhecem essa pessoa, pensando que talvez ele também tenha vindo do exterior. Agora, rapidamente sobre a nossa pergunta referente ao Mike Mitchell, certo? Eu estava dizendo que era bem estranho e óbvio que eles estavam tentando proteger esse detetive Mike Mitchell. Também descobrimos que ele é líder dos escoteiros na Igreja Sud, mas geralmente, se você tem uma longa carreira como policial, acaba aparecendo em muitos artigos. E depois recebemos algumas pistas que acho que ajudaram a esclarecer exatamente que tipo de detetive ele era e talvez por que ele não aparecia em muitos artigos, porque ele era, ao que tudo indica, um detetive disfarçado. Por todos os relatos, ele era um detetive online. Aparentemente, se este for o Mike Mitchell correto, e considerando a linha do tempo de quando ele se tornou um detetive disfarçado, tenho um forte pressentimento de que é a pessoa certa. A pessoa certa porque ele diz, sabe, que esteve na força policial por 25 anos. Esse indivíduo começou sua carreira em 1999. O trabalho dele, do detetive Mike Mitchell, era criar mensagens online para capturar pedófilos. Certo, fingindo ser menor de idade, vocês sabem, já ouviram falar desse tipo de operação. Você finge ser menor de idade como policial e observa as pessoas que tentam marcar encontros com você. E então você faz a prisão. Então podemos dar uma olhada neste artigo de novembro de 1999. Diz que a polícia navega na internet para capturar pedófilos. E nos conta que Mike Mitchell senta-se em uma mesa digitando em um teclado de computador e se torna um garoto. Ele está conversando com alguém agora. Suas palavras estão cheias de erros de digitação, ortografia e frases infantis. Mike Mitchell não é um garoto. Ele é um detetive de polícia caçando um pedófilo. Mas o caçado não sabe disso. Mitchell, um detetive do departamento do xerife do condado de Salt Lake, tem investigado crimes sexuais contra crianças na internet há cerca de 1 ano. Eu não acho que as pessoas percebem o quão grande isso é, ele diz a eles. Ok, isso é interessante para mim, certo? E então não podemos simplesmente dizer, ok, vamos dar um salto aqui. Só porque ele está criando mensagens online, antes de tudo, não significa necessariamente que ele seja a pessoa que escreveu as mensagens falsas da cama, e não estou insinuando isso, mas achei bastante interessante porque quando falamos sobre George Zinn, que era o garoto isca naquele dia, que depois descobrimos que está envolvido com pedofilia, certo? E ele é preso porque tem crianças sendo abusadas sexualmente em seu celular. Uma pessoa absolutamente desprezível. Isso realmente nos fez pensar, novamente, eu disse isso em um episódio anterior, se ele não teria sido chantageado de alguma forma para interpretar o garoto isca e dar tempo para o atirador fugir. Eu simplesmente acho isso interessante. Muita coisa acontecendo agora, pessoal, e estamos definitivamente nos aproximando do que aconteceu naquele dia. E temos muitos leads chegando. E eu quero dizer que quero chamar a atenção de vocês e agora abrir isso internacionalmente porque tenho um palpite sobre quem é esse garoto gótico. Ok? Alguém foi a este baile gótico em Provo, Utah. Alguém no exterior talvez reconheça essa pessoa. Como eu disse, eu arriscaria dizer que ele não é de Utah porque nunca vi nenhuma pista aparecer. Alguém dizendo, eu fui para o ensino médio com ele. E é nisso que quero que vocês foquem a atenção. Dicas em CandiceOwens.com. Mais uma vez, lembrando vocês, por favor, não nos enviem, porque somos uma equipe tão pequena, por favor, não nos enviem vídeos do TikTok dizendo que deveríamos assistir isso, ou, olhar para essa teoria. Reserve isso apenas para marcar nossas contas quando estiverem nesses aplicativos específicos. E a partir daí nós acompanhamos. Precisamos entrar em... O legado de Charlie Kirk, estou realmente empolgada com isso e bastante enojada com muita coisa que estou descobrindo. E antes de fazermos isso... Primeiro quero passar para a Riverbend Ranch, porque tenho falado muito sobre a Riverbend Ranch. Eles têm bifes fantásticos, realmente os melhores que você vai experimentar. Carne Black Angus, que é realmente famosa pelo seu sabor incrível.
A Riverbend Ranch levou a carne Black Angus a um novo patamar nos últimos 35 anos, criando um rebanho Angus de elite. Eles utilizam tecnologia de ultrassom para selecionar o gado geneticamente superior, com foco em sabor e maciez. Todos os anos, a Riverbend Ranch fornece cerca de 850 touros Black Angus de elite, com genética especial, para mais de 260 fazendas no oeste do Zellway. Fazendas. Essas fazendas parceiras recebem um prêmio da Riverbend Ranch por criarem esses bezerros sem hormônios de crescimento e sem antibióticos. E todo outono, os bezerros com essa genética de elite retornam à Riverbend Ranch para passar o verão seguinte nos pastos exuberantes das montanhas. Agora, quando você compra da Riverbend Ranch, você não está apenas apoiando os 64 cowboys e suas famílias que trabalham nesse rancho, mas você também está apoiando mais de 260 outras fazendas nos Estados Unidos e as centenas de famílias americanas que trabalham nessas fazendas. É nascido no ZEUA, criado no ZEUA, processado aqui no ZEUA. A carne é maturada à perfeição por 21 dias e enviada diretamente do rancho para a sua casa. Esta não é a sua carne de Angus preto comum. Ela é mais saborosa e mais macia do que até mesmo a melhor carne de Angus que já provei. Então, agora mesmo, acesse o site da Riverbend. Você pode usar o código promocional Candice no checkout e receberá $20 de desconto no seu primeiro pedido. Garanto impressionados. Acesse riverbendranch.com e use o código promocional Candice. Também quero falar para vocês sobre os produtos da Beekeepers Natural, porque, como mãe de 4 crianças pequenas, a vida está sempre agitada. Tem as idas da escola, trabalho, viagens, encontros e, sejamos honestos, germes estão por toda parte. Por isso sou grata por a Beekeepers Natural ter o spray de própolis para a garganta. Se você nunca ouviu falar de própolis, é uma substância natural que apoia o sistema imunológico que as abelhas produzem para proteger suas colmeias. É como um escudo da natureza com muitos benefícios e antioxidantes. Possui mais de 300 compostos benéficos. Ele é usado há séculos para fortalecer a imunidade, acalmar garganta irritada e te manter bem. Eu uso o spray de própolis para a garganta em viagens ou volta às aulas. É puro, é natural e não tem nenhum ingrediente que você consegue pronunciar. Sem corantes, produtos químicos, açúcares. A Beekeepers Natural lançou recentemente uma versão do spray nasal própria para crianças também. A névoa é super suave e delicada, então as crianças realmente usam. Então, seja você um pai ou mãe atarefado ou apenas queira fortalecer seu sistema imunológico de forma natural. Isso com certeza faz toda a diferença. Hoje, a Beekeepers Natural está oferecendo uma oferta exclusiva para você. Acesse beekeepersnaturals.com/Candice, insira o código Candice no checkout e você receberá 20% de desconto na sua compra. Os produtos da Beekeepers Natural também estão disponíveis na Target, Whole Foods, Amazon, CVS e Walgreens. Mais uma vez, é beekeepersnaturals.com/Candice. Digite o código Candice. Ok, pessoal, então vamos começar com isso. Eu quero dizer, os ataques não pararam, mas os ataques que estão vindo contra mim são bons, porque estou me sentindo cada vez mais energizada por eles. Eu entendo exatamente o que está acontecendo. As pessoas lutando pelo legado de Charlie Kirk. Eu preciso dizer isso. Sabe de uma coisa? Estou começando a pensar, e me diga se você acha isso loucura, mas estou começando a achar que o assassinato de Charlie Kirk foi algo parecido com um regicídio, certo? O assassinato de um rei, para instalar um novo governante que o rei jamais teria aprovado, certo? Talvez pessoas ao redor dele aconselhando o rei, pessoas que talvez o traíram, porque há coisas demais que estou descobrindo que não fazem sentido para mim, certo? Também quero dizer isso. Houve coisas demais acontecendo pela primeira vez antes desse evento, certo? Uma pessoa que me enviou um e-mail disse, olha, eu tenho fornecido coletes à prova de balas para o Charlie em todas essas turnês pelos campi. E de repente, no semestre passado, na primavera passada, a última excursão ao campus, eles cancelaram o meu contrato com eles. Eles não queriam renovar. Quando perguntei o porquê, eles me disseram que Charlie queria ir em uma direção diferente e comprar um colete militar, tipo um colete militar de metal, acredito que é o que ele diz. E ele disse que isso não fazia sentido. Ele fez com que entendesse. Ok. Então Charlie decidiu que eles usariam uma nova empresa. Embora eu não ache que ele realmente estivesse usando coletes à prova de balas naquele dia. Então, o que aconteceu ali, eu não tenho certeza. Outra coisa que realmente está me incomodando só porque eu já fiz essas excursões em campus é a questão de por que o Charlie estava programado para fazer 2 eventos em Utah com apenas 20 dias de diferença, certo? Ele deveria fazer o UVU e então hoje estava programado para fazer apenas 20 dias depois o USU. Agora, esses 2 campi ficam a menos de 2 horas de distância de carro. Por que diabos ele marcaria esses eventos separados?
Não é assim que a Turning Point USA normalmente decide seus eventos? Se você vai fazer 2 paradas em um estado, eles fazem uma em seguida da outra porque não faz sentido, do ponto de vista do combustível, do ponto de vista da viagem, você entrar e sair de um estado. Além disso, eles só têm um número limitado de eventos, certo? Então eles querem ter certeza de que podem viajar por todos os Estados Unidos. E veja o máximo de estudantes possível durante cada excursão. É assim que funciona. Eu sei como funciona porque vim da Turning Point USA. Ok. Eu viajei com eles todos os anos, com exceção deste ano. Desde que comecei a trabalhar para Charlie. Então. Isso me pareceu muito estranho. Ok. Também recebemos, ou talvez eu devesse dizer talvez não algo estranho, apenas algo novo, talvez. Também recebemos muitas dicas de que o hospital para o qual Charlie foi levado não era o hospital mais próximo. E também não teria sido a primeira escolha de hospital para alguém que estava sofrendo esse tipo de ferimento. Era um centro de trauma nível 3. Ele foi levado para um hospital regional menor, que ficava um pouco mais distante e também era menos equipado para o tipo de trauma que ele sofreu. Ele foi levado para o Timpanogos Regional Hospital. E também, uma novidade é que esse hospital havia acabado de anunciar que tinha um novo CEO e chefe de cirurgia chamado Andrew Zenger. Muita coisa nova acontecendo. E para deixar claro, normalmente os estados determinam o protocolo e você está obrigado, depois que você tem um certo número de participantes em um evento, a ter uma ambulância de prontidão. E eu não conheço a lei estadual de Utah, mas também achei estranho não haver uma ambulância de prontidão. Novamente, me corrija se eu estiver errado, mas me pareceu atípico. Agora, em relação a outras novidades, eles anunciaram no mesmo dia em que Andrew Zenger foi anunciado como novo CEO. Esse também foi o dia em que anunciaram a turnê do Charlie. Eles anunciaram 5 datas e 2 delas eram em Utah, espalhadas ao longo do mês, e também é interessante saber que o FBI de Utah também ganhou um novo grupo de funcionários. O Departamento Estadual do FBI, sob comando de Kash Patel, demitiu não apenas o chefe do distrito de Utah, mas também outras pessoas. Você pode ver isso no artigo do Daily Mail, onde eles relatam que, após a morte de Charlie, aumentaram as dúvidas sobre Kash Patel, já que foi revelado que ele destituiu a liderança do FBI de Utah antes do assassinato de Charlie Crook. Isso é verdade. Ele demitiu a chefe, entre outras pessoas, e a substituiu por Robert Bowles em agosto. Acho que Robert Bowles, na verdade, estava na primeira semana em que Charlie levou um tiro, e ele é alguém que esteve em DC por décadas. Então parece-me uma situação incomum querer recomeçar toda a sua vida, supondo que você tenha uma esposa e filhos, e se mudar para Utah. Mas tanto faz. Mais uma vez, tudo parece um pouco novo demais para mim. Então eu falo com o indivíduo que eu disse para vocês, que reconheci e que tinha tirado as câmeras no minuto. Qual foi? Minuto 4, depois que Charlie foi baleado. A câmera de trás de todas, quando você tirar a câmera da frente, eu não sei. De novo, não estou aqui para julgar como as pessoas podem agir em uma situação de emergência. Mas achei estranho ele estar lá, na verdade, que ele estava atrás do Charlie o tempo todo. Nunca vi isso. Ele nunca ficou atrás de mim em um evento. Ele nunca ficou rondando perto de mim em um evento. E eu perguntei sobre isso. Perguntei sobre a presença dele atrás do Charlie e também sobre a ligação misteriosa que ele foi visto fazendo por volta do minuto 3, depois que o Charlie foi assassinado. E ele me disse explicitamente que eles estavam tentando algo novo naquele dia, como se fosse algo novo. Charlie é super ambicioso, e sobre a questão do AVE, eles estavam tentando algo novo e queriam poder transmitir isso instantaneamente para o Arizona. Nada disso faz sentido para mim. Porque esses eventos normalmente são transmitidos ao vivo, mas, de novo, era algo novo. Ok. Então vamos continuar com esse tema. Você quer saber outra coisa que era totalmente nova antes desse evento? A perspectiva do Charlie sobre Israel. Ok. Então deixe-me dizer isso para que você possa ouvir. A perspectiva de Charlie Kirk sobre Israel não estava começando a mudar. Ela já havia mudado completamente. Ok? Não há se, não há e, não há mais quanto a isso. Israel sabia disso. A Turning Point USA sabia disso porque Charlie foi explícito. Então minha pergunta é, por que a Turning Point USA não está fazendo nenhuma declaração e encerrando essa tentativa repetida de Israel de mentir e fingir que, no final, Charlie estava apenas escrevendo cartas de amor para Israel, dando a eles uma perspectiva de aqui está como podemos conquistar a propriedade, aqui está o que vocês precisam fazer. Vocês precisam trabalhar com esse projeto de lei, seja lá o que for, são as mesmas pessoas que estão me chamando de antissemita. Você precisa trabalhar mais com essas pessoas.
E ele só estava colocando isso no papel. Era um e-mail? O que era aquilo que eles estavam compartilhando? O New York Post, o Israel Post, certo? O que eles compartilhavam? Ele escreveu sobre seu profundo amor por Israel. Ele não tinha o que fazer em maio. Escreveu sobre seu profundo amor por Israel em uma carta para Netanyahu. Netanyahu disse que eles eram próximos, mas na carta, Charlie coloca o número dele, que aparentemente Netanyahu não tinha. E nós devemos acreditar, ele enviou isso por e-mail, aliás. Alguém pode esclarecer, era um e-mail que eles estavam compartilhando? Ou ele enviou isso pelo correio para ele? Alguém pode compartilhar isso, por favor? Estou presumindo que foi um e-mail. Alguém pode compartilhar o horário disso? Só para autenticar esse e-mail, porque eu estou muito ciente do que está acontecendo, ok? E eu não sei como os executivos da Turning Point USA conseguem dormir à noite, ok? Eu não sei como vocês podem se apresentar como uma organização cristã e não se dedicar à verdade. Não importa qual seja o custo, você diz a verdade. É isso, ok? Você não esconde isso. Você não tenta ofuscar isso. Você não tenta dizer, bem, espere até os eventos memoriais antes de começarmos a investigar quem o assassinou. Você diz a verdade e diz imediatamente. E eu não acho que eles sejam capazes de fazer isso. E eu tenho uma ideia do porquê disso. Acho que as mesmas pessoas que pressionavam o Charlie estão pressionando eles. Na verdade, eu sei disso com certeza. Então talvez eles precisem da minha ajuda. Ok, vou afirmar isso e vou desafiar os executivos da Turning Point USA a emitirem uma declaração bem clara dizendo que estou mentindo caso isso não seja verdade. Cerca de 48 horas antes de Charlie Kirk morrer, Charlie informou pessoas da Turning Point, assim como doadores judeus e um rabino, que ele não tinha escolha a não ser abandonar completamente a causa pró-Israel. Ok, Charlie tinha terminado. Ele disse explicitamente que se recusava a ser intimidado pelos doadores judeus. Vocês podem responder? Ele expressou isso. Ele também disse que queria me trazer de volta Candace Owens porque estava se defendendo. E então ele, apenas 48 horas depois, convenientemente levou um tiro na garganta antes que nossa reunião no palco pudesse acontecer. É sim ou não? Ok, vamos parar com essa enrolação. Vamos parar de fugir do assunto. Quero que a Turning Point USA diga explicitamente que estou mentindo sobre isso. Quero que vocês digam não, foi só, sabe, ele estava sentindo um pouco de pressão. Não, quero que vocês respondam literalmente ao que acabei de dizer. Ou aconteceu ou não aconteceu. Ou estou inventando tudo ou aconteceu exatamente como estou dizendo. E já que estamos nisso, posso perguntar qual é o nome do doador judeu que patrocinou o fim de semana nos Hamptons? Ok. E para o Post Rob McCoy, havia alguma LLC pela qual você ou seu filho estavam recebendo pagamentos que não estivesse vinculada à Turning Point? Estou fazendo essa pergunta de forma genuína. Sim, estou colocando a pressão diretamente aqui, na Turning Point, porque estou enojado. Estou genuinamente enojado. Estou olhando ao redor e me perguntando se toda a vida do Charlie foi o show de Truman. Nenhum de vocês está se comportando da maneira que deveria, certo? Não há como vocês deixarem essas mentiras passarem, a menos que, como estou ouvindo, a menos que seja verdade que havia um pagamento enorme em jogo e se Charlie declarou radicalmente que estava acabado com Israel. Se Charlie dissesse que não teve escolha a não ser abandonar a causa pró-Israel por causa, e eu cito, dos doadores judeus, do comportamento dos doadores judeus, se ele dissesse isso sim ou não, bem, então, não sei, talvez algumas pessoas não quisessem correr esse risco de ele meio que, se tornar Candace Owens e Tucker Carlson na Turning Point USA com toda aquela presença, tanta presença em campi universitários. Talvez eles não quisessem correr esse risco. Veja, eu sou apenas uma pessoa, então é fácil tentar cancelar minha vida e mentir sobre mim a cada segundo de cada dia. Mas a Turning Point USA, eu acho, ficou um pouco maior do que o Charlie, e eu não vou mais permitir essa mentira e essa narrativa, então responda as perguntas sim ou não. E eu vou novamente desafiar você a mentir. E se você mentir, eu vou expor as mentiras e vou começar a soltar vídeos, de fato. Então é aí que eu estou. Chega de jogos, chega de tentar permitir que Israel manipule uma narrativa que você sabe que não é verdadeira. Charlie não morreu pró-Israel, ele não morreu por Israel. Ele não se martirizou como amigo de Israel. Na verdade, os amigos de Israel estavam pressionando ele muito, e ele já tinha chegado ao limite, até que finalmente se impôs. E eu tenho orgulho disso. E eu vou dizer uma coisa, sabe de uma coisa? Em algum lugar Charlie está assistindo, certo? E eu espero que ele saiba que estamos reunidos novamente, certo? Estamos no palco agora, e os doadores judeus estão muito irritados com isso, extremamente irritados. Mas é bom saber que no final a verdade vai vencer.
aceite meu desafio ou não. Antes de eu ler alguns dos seus comentários, vou falar sobre mais alguns dos nossos patrocinadores. Nimi Skincare é um deles. Existe um motivo pelo qual todos nós amamos o outono. Claro, são as folhas mudando com o ar. É uma estação de transição, mas essa transição também pode ser difícil para a nossa pele. O sol do final do verão, o novo vento do outono, tudo isso pode deixar sua pele com aparência cansada, seca e sem brilho. Se você está se olhando no espelho e sentindo que sua pele perdeu o brilho com a mudança de estação, então preciso te contar sobre o meu verdadeiro segredo, que é a Nimi. Vocês sabem que eu amo a Nimi. A Nimi é o motivo pelo qual minha pele continua limpa, firme e radiante, não importa o clima. A rotina anti-envelhecimento de 3 passos deles é a defesa perfeita para essa mudança de estação. É repleto de ingredientes poderosos e clinicamente comprovados que atuam para restaurar as barreiras da sua pele, que é exatamente o que você precisa para combater o ar seco do outono. Ela estimula a produção de colágeno para ajudar com aquelas linhas finas. Ela retém a hidratação profunda e ilumina sua pele, trazendo de volta aquele brilho saudável que você tinha no verão. E aqui está o que eu mais amo. A Nimi é orgulhosamente fabricada nos Estados Unidos. Em um mundo de cuidados com a pele dominado por marcas estrangeiras, a Nimi formula e produz tudo bem aqui nos EMEA. Eles entregam qualidade de nível mundial enquanto permanecem fiéis aos valores que prezamos, que são fé, família e, claro, liberdade. Em primeiro lugar, liberdade e nossa fé em nossa família. Você não deveria ter que comprometer seus valores para ter um cuidado com a pele incrível. Com a Nimi, você não precisa. Enquanto se prepara para a nova estação, certifique-se sua pele esteja preparada. Garanta 10% de desconto no seu pedido em nimiskincare.com. Use o código Candice no checkout, apoie uma marca que apoia este país e veja os resultados por si mesmo. Mais uma vez, é nimiskincare.com. Use o código promocional Candice e você receberá 10% de desconto. O custo de tudo ainda está fora de controle. Quero falar com você sobre a American Financing, porque muitas pessoas estão recorrendo ao cartão de crédito para cobrir o essencial. Se essa dívida está se acumulando, você não está sozinho. Os americanos, juntos, devem mais de $1 trilhão em dívidas de cartão de crédito. Talvez você já tenha pensado em procurar meus amigos da American Financing, mas pode ter hesitado porque não queria abrir mão da sua baixa taxa de hipoteca. Bem, tenho boas notícias. Eles criaram o Smart Equity Loan, uma solução desenvolvida para ajudar a assumir o controle das suas finanças sem mexer na sua hipoteca atual. Diferente de um HELOC, com taxas de juros variáveis, o Smart Equity Loan oferece uma taxa fixa, pagamento mensal previsível, tranquilidade. Esse empréstimo aproveita o valor acumulado em sua casa para quitar dívidas com juros altos, liberar seu fluxo de caixa e manter sua atual taxa de hipoteca baixa intacta. Leva 10 minutos para começar, sem taxas iniciais ou ocultas. Ligue para a American Financing e comece a economizar. O número é 8007951210. Novamente, 8007951210. Ou você pode visitar o American/Owens. Mais uma vez, esse é o americano Owens. Tudo bem, pessoal. Espero ter sido claro. Terminei de dançar. Cansei de dançar com todos esses golpistas. É simplesmente inacreditável. É realmente inacreditável. Faça-me um favor. Nunca deixe ninguém tentar se manifestar, alguém que me torturou a vida inteira e depois finge dizer algo gentil. Por favor, não faça isso. Basta chamá-los de indivíduos horríveis. Quando você acaba em um mundo onde alguns dias antes de Charlie Kirk morrer, alguém como Laura Loomer o chama de antissemita e ela é financiada por um dos doadores de Charlie, Bob Schulman, que então dá uma reviravolta de 180 graus e agora finge que está lutando moralmente contra mim para parar de pesquisar o assassinato de Charlie. Você sabe exatamente em que tipo de mundo vive. A política me dá nojo. De verdade. Todo mundo que tem um pequeno desejo por aí, tipo, entrar pra política, eu odeio essas pessoas. Eu odeio todo mundo envolvido com política. É tudo por dinheiro. Todos eles vendem suas almas por dinheiro. E não existem relacionamentos de verdade. E espero que você esteja aprendendo isso, se está tendo uma lição sobre isso agora. E não é sobre esquerda ou direita. Acho que isso é algo que eu aprendi. Não é sobre esquerda ou direita. É apenas indivíduos vendendo suas almas. Comentário do Robert. Robert escreve: não importa quais vídeos eu tenha visto de pessoas da esquerda ou da direita te chamando de louco. Aqui está a questão. As pessoas reconhecem a verdade quando a ouvem, certo? Você reconhece a verdade quando a vê? Você sabe quando as pessoas estão mentindo e consegue enxergar a campanha. Agora, está óbvio, não é? São sempre as mesmas pessoas fazendo vídeos ao mesmo tempo, postando ao mesmo tempo. Pessoas que, de alguma forma, estão recebendo dinheiro por meio de um agente de Israel. Eu também tenho contratos. Também tenho contratos mostrando como essas pessoas estão sendo pagas, entre aspas, 501c3, se dedicando à comunhão dos cristãos.
Quero dizer, é um mercado realmente perturbador? Mas você pensaria que após um assassinato, as pessoas se prenderiam à realidade, que diriam, quero lutar contra o mal e, portanto, se comprometeriam com a verdade. O que estou vendo agora é simplesmente impressionante, de verdade. Quer dizer, acho que o nome dele online é Anomaly AJ. Ele tweetou. Foi isso que aconteceu depois do assassinato do JFK? Todos os amigos dele correram para dizer, não investiguem, não investiguem. Aceite a narrativa como ela é. Talvez não estivéssemos vivos. Talvez a J. Murphy escreve, sou um progressista que discorda de você em muitas coisas, mas como um colega católico, vejo o Espírito Santo trabalhando através de você para encontrar a verdade. Estamos lutando uma guerra espiritual contra o mal. A esquerda e a direita devem se unir para combater o autoritarismo. Como fazer isso, aliás, quero dizer para essas pessoas em casa, tirem seus filhos dessas escolas, de todas elas. Não posso enfatizar isso o suficiente. Eduquem seus filhos em casa. Façam dar certo, não importa o que aconteça. Parem de mandá-los para as universidades. Existe uma verdadeira rede subterrânea. É uma rede comunista subterrânea. É real. É 100% real. Não é imaginação. E o que eles querem, o único recurso que essas pessoas querem são seus filhos. É uma coisa simples que você pode fazer. Eu sei que exige muita adaptação. Eu estou acordando e educando meus filhos em casa. Mas, aliás, é a coisa mais gratificante do mundo também. Começou só essa semana, então faz apenas 2 dias, mas é incrível como me deixa feliz saber que estou fazendo algo para ir contra a corrente enquanto estamos escorregando cada vez mais para um regime autoritário. Ashlyn Bigelow escreve, sugerindo um colapso semanal da Candace, seguido de gostaria de pedir desculpas pelo meu tom de 10 segundos atrás. Eu deveria fazer isso. Você está certo. E eu realmente deveria pedir desculpas pelo meu tom, talvez uns 5 minutos atrás. Estou tentando ser mais consciente, mas eu estou trabalhando essa raiva. Estou tentando realmente apreciar o quão falso e gay tudo isso é. Tipo, eu só vejo essas pessoas dizendo, segue em frente do Charlie. Tá bom, vamos aceitar a narrativa. A gente vai fazer isso, deixar o FBI fazer e fingir que essas mentiras e esses buracos não significam nada. E também trabalhar nos bastidores com as pessoas que estavam torturando o Charlie. Isso simplesmente não é permitido. Não é permitido. Natural escreve, Candace, estou animadíssima te assistindo hoje. Você está contagiando seu público. Vamos continuar rezando, pessoal. Cristo é rei. Muito obrigado, Natural. Eu realmente aprecio isso. E eu aprecio todo o seu apoio. Marzi, obrigada pelo seu apoio. Marzi escreveu, ei, Candace, no meu super bate-papo de ontem, eu fiz um keyholing. E bala interna ricocheteando confusa. Tudo bem. Lembro que você comentou sobre isso. Keyholing é quando a bala está muito lenta, gira e tem um impacto externo. O outro caso são as balas pinball, que ricocheteiam internamente, causando danos internos ao alvo. Então, as balas pinball são as que causam danos internos. Muito interessante. George escreveu, nós te amamos, Candace. Eu rezo para que a verdade venha à tona em breve. Continue com o ótimo trabalho. A verdade, George, é inevitável. É sim. Não é divertido ser mentiroso porque você tem que se contorcer. E eu aprecio a jogada que eles fizeram aqui. Eu entendo totalmente a jogada que eles fizeram aqui. Eles estão mentindo. Muitas mentiras foram contadas desde o início, e a ideia de que Charlie foi perjuriado quando morreu termina hoje. Isso acaba hoje. Escreveu, por favor, fique segura. Se eu comprar uma camiseta, por favor, não faça como a Candace B e me critique pelos meus exercícios triplos. Aliás, temos alguns produtos novos. Vocês pediram por isso. Também vamos garantir que você tenha o kit mais apropriado com você. A gente não sabe, mas o que sabemos é que o novo copo Stannis acabou de ser lançado. É bem bom. Não sabemos, mas sabemos. E estamos prestes a saber se é que você me entende. Ok? Então você pode adquirir sua xícara Stannis disponível no site candiceowen.com. Também há camisetas disponíveis para você. Alguém solicitou uma regata, então temos isso. Finalmente conseguindo algum equipamento para você. Também lançaremos mais no futuro, porque essa é a vibe. Siga seu instinto nas coisas. E eu adorei que no episódio de ontem, o comentário número 1 foi que o Charlie costumava dizer isso, tipo, siga seu instinto. Tem algo aí. E estou percebendo cada vez mais, pessoal, que temos uma intuição divina que é o nosso instinto. O seu instinto é o seu instinto de Deus. E todos nós sabemos que tem algo errado aqui. E a mídia nunca trabalhou tanto para tentar nos dizer não, apenas sigam em frente. E sim, eu proclamo regicídio. Ok. Eu não gosto disso. E estamos chegando mais perto. Então, novamente, seja muito, acho que cuidadoso ou atento, na verdade, é uma palavra melhor aqui.
Seja muito atento se você for nos enviar um e-mail para tipsecanizones.com. Ainda estamos trabalhando para identificar nosso suspeito gótico. Não é a garota que está vestindo preto, mas sim a pessoa que estava nas fotos com o sobrinho primo Broderick. E se você souber de algo, por favor, envie dicas para tipsecanizones.com. Amanhã teremos mais novidades para vocês, algumas outras coisas que venho guardando para mim sobre onde estamos ouvindo que os ferimentos do Charlie estavam. Então, odeio deixar vocês em suspense. Na verdade, não odeio deixar vocês em suspense. Isso faz vocês voltarem e eu amo vocês. Vocês nos mantêm lutando. Nos vemos amanhã.